Boa noite, telespectadores. Sejam bem-vindos ao vosso programa Consultório Médico. Hoje trouxemos para vós um tema importante. Celebra-se o Dia Mundial de Diabetes. Em São Tomé e Príncipe, a diabetes é uma realidade crescente que exige a informação, prevenção e acesso a cuidados de qualidade. O tema 26 de 2025 é Educação e Acesso aos Cuidados. Temos a conhecer o risco da doença e a prevalência e como é que tem se manifestado a nível do país. Para isso, nós temos duas convidadas, que é a doutora Teresa Sabino e a doutora Diana Martins, ambas endocrinologistas, estão no país no âmbito do projeto de Saúde para Todos, onde estiveram em vários centros e postos de saúde a fazer aqui consultas e ver os doentes que necessitam de apoio dos especialistas. E aproveitando a estadia delas neste curto tempo, então foram convidadas para estar cá para falarmos um pouco sobre o problema da diabetes, que é um problema que a nível de São Tomé e Príncipe e também a nível mundial. São Tomé e Príncipe não foge à regra, que nós sabemos que o número de casos de pessoas com diabetes vem aumentando devido ao estilo de vida que hoje, não só em São Tomé e Príncipe, como em grandes partes do mundo, a questão da alimentação, porque a diabetes é um problema nutricional. Por isso que estamos aqui para termos um diálogo aberto, falamos mais da prevenção e os cuidados que nós devemos ter para com os doentes com diabetes. Doutora, o que é diabetes e quais são os seus tipos? Não sei se é a doutora Teresa Sabina. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer ao doutor Aleixo a oportunidade que nos deu de estar neste programa. Consideramos que é um programa muito importante que faz com que haja uma difusão dos cuidados que devem haver a nível da saúde, muito particularmente na diabetes. No dia 14 de novembro, todos os anos celebra-se o Dia Mundial da Diabetes. Foi um dia instituído pela Federação Internacional da Diabetes para, no fundo, consciencializar deste problema que tem sido crescente e que tem trazido que causa muitas complicações e com grande mortalidade. Em relação à questão que o Dr. Aleixo me colocou, o que é a diabetes? A diabetes é uma entidade, que se caracteriza, é uma doença que se caracteriza pela presença de níveis altos do açúcar no sangue. Esses níveis altos de açúcar no sangue vão fazer com que hajam complicações. O açúcar sobe no sangue porque o pâncreas, que é um órgão que existe no nosso corpo, não produz insulina ou a insulina que ele produz não funciona corretamente. Nós temos vários tipos de diabetes. A mais prevalente é a diabetes tipo 2, que está associada ao aumento do peso e ao mau estilo de vida, mas depois também temos outro tipo de diabetes menos frequente, como a diabetes tipo 1, que surge habitualmente nas crianças e nos jovens. Essa diabetes caracteriza-se pela necessidade de fazer sempre insulina e depois também temos outro tipo de diabetes que também é bastante prevalente, que é a diabetes gestacional, que é diagnosticada durante a gravidez. Sim, ouvimos a resposta do que é o diabetes, quais são os tipos de diabetes. Realmente nós deparamos mais com o diabetes tipo 2 em São Tomé e Príncipe, que isso tem a ver com as pessoas de uma certa idade, não só jovens, como disse, pessoas com obesidade, ou seja, muito peso, uns por ser da linha hereditária, também nós temos mesmo a família, um grupo de famílias que quase todos sofrem mesmo de diabetes, e que, pronto, é isso. Mas hoje nós vimos que
número de pessoas com diabetes vão aumentando, e que outrora, ainda na era colonial, dizia-se que a diabetes é a doença do rico, porque o regime em que ela é nos posta, a necessidade de que própria a pessoa que é diabética aceitar que é diabética. Há muita gente que é diabética não aceita a doença, há necessidade de aceitar a doença, e aceitando a doença, então, ela exige do paciente muita regra. Regra alimentar, regra a nível do cuidado que ele tem que ter com o seu corpo, não pode ter nenhum tipo de ferimento, nenhum tipo de coisas pode ter, porque aqui pode muito bem agravar o seu estado de saúde. Passando por outra questão, durante o tempo que permaneceram, estão cá, viram e têm mais ou menos uma noção do como é que tem sido a diabetes, ou seja, qual é a situação atual em São Tomé e Príncipe, e se há cada vez mais casos no país, tendo em conta o número de pessoas que vocês observaram durante estes 5 dias. A pergunta é para... Agradeço a questão, Diana. Aleixo. Bem, durante a nossa missão, o que nós verificamos é que cada vez mais temos mais doentes que precisamos de assistir no contexto de tratamento da diabetes. A verdade é que o aumento da diabetes tem tido um aumento global muito importante em todo o mundo, e em São Tomé e Príncipe não é exceção. Isto tem a ver com diferentes fatores relacionados com o estilo de vida das pessoas, nomeadamente com o aumento do consumo de produtos alimentares mais industrializados, mais processados, com o facto das pessoas terem cada vez mais um estilo de vida mais sedentário, não fazerem também tanto exercício, tanta atividade física de forma tão regular, e tem a ver também com o aumento da prevalência da obesidade, que basicamente constitui aqui um dos fatores principais que promovem e que levam ao aparecimento da diabetes, neste caso a diabetes tipo 2, que a doutora Teresa já tinha referido. Apesar de nós termos cada vez mais doentes que necessitamos de assistir em consulta, e os médicos locais também nos indicaram esta situação, há muitos casos que na realidade não estão ainda diagnosticados. Daí a importância de educar e sensibilizar a população para esta doença, para os principais sintomas, de forma a que esta possa ser identificada o mais cedo e o mais precocemente possível, antes de surgirem, obviamente, complicações inerentes e associadas à doença. Sim, eu sei que depararam com número de pessoas com diabetes. Eu sei que provavelmente têm visto cerca de mais de 10, 15 em cada consulta que vocês estiveram nos postos e nos centros de saúde, onde os doentes foram selecionados pelos médicos, como disse. Pronto, são pessoas que devem ser seguidas e devem ter também a medicação para que a doença seja controlada. Porque nós sabemos que é uma doença que muitas das vezes as pessoas não sabem que são diabéticas, porque a doença ela vai manifestando sem as pessoas a perceberem que estão através de alguns sintomas, mas quando se vai ver, nota-se de haver esses sintomas, então leva o pessoal de saúde que está engajado, então ele vai através do teste que é feito para sinalizar que a pessoa realmente é diabética e aqui entrar no esquema de tratamento. Uma outra questão, gostaria de ouvir de vós, quais os principais sinais de alerta e que as pessoas devem reconhecer? A doutora... Em relação à diabetes, como o doutor Aleixo muito bem frisou, a diabetes é uma doença que manifesta-se muitas vezes já tardiamente. A diabetes tipo 2 pode estar anos sem ser diagnosticada, porque os valores altos do açúcar no sangue, apesar de poderem estar a danificar as nossas artérias, ele pode não trazer sintomas. Mas há sintomas que as pessoas devem estar alerta,
porque indicam que provavelmente terão diabetes. E esses sintomas são muita sede, urinar muito, a facilidade em ter infecções urinárias ou infecções da pele, o cansaço mantido, as pessoas acordam cansadas, têm pouca força para fazer as suas atividades diárias, a própria visão turva, quando o açúcar está muito alto no sangue, ele também vai fazer alterações na visão, a pessoa tem alguma dificuldade na visão, e tudo isto devem ser, no fundo, sinais e sintomas que devem alertar as pessoas para recorrerem aos cuidados de saúde. Assim poderão fazer uma determinação, uma picada no dedo, que vai demonstrar se têm ou não têm diabetes. Habitualmente, estes sintomas com um valor superior a 200 vão nos indicar o diagnóstico de diabetes, e isto é fundamental para que possa ser iniciado um tratamento dirigido e um seguimento adequado. E, portanto, estes são os sintomas que nós devemos ter em atenção. A urinar muito, muita sede, visão turva, cansaço e as infecções com facilidade ou a dificuldade na cicatrização de algumas feridas. Obrigado, doutora Teresa. Você que está lá em casa, eu acho que estamos a acompanhar, ouviram o que a doutora relatou em relação aos sintomas. Não hesitem e devem sempre dirigir a um posto, ao centro de saúde, de modo a serem diagnosticados, porque é um teste fácil, não é preciso, não há aí muita exigência, é uma picada, um teste posso assim dizer, de minutos, assim, para tu saber se és ou não diabético. Então, por isso, não fiquem em casa como habitualmente fiquem, vocês gostam de ficar, deixar tudo para a última da hora, porque é uma doença que vem ganhando o espaço. É necessário que a luta contra a doença não seja só da incumbência do profissional de saúde, mas sim também de toda a população, conversando com o outro, uns fofocando com o outro, até os sintomas. Há coisas que nós devemos preocupar com a nossa saúde. Hoje nós vemos que muitas das pessoas não preocupam com a sua saúde. Sabemos que muita gente está atrás de alimento para encher o estômago. Nem sempre esses alimentos são de qualidade. O excesso de farinha que nós usamos, aquilo que nós chamamos de carboidrato, o excesso de frito que nós usamos dia a dia. É isso que eu tenho estado sempre a falar neste palco. Mais uma vez nós estamos aqui hoje com especialistas do ramo que estudaram e debruçam sobre a diabetes, está entre nós, estão numa missão e que vêm para nos ajudar, e hoje presente cá na televisão, e que os telespectadores estão em direto a nos ouvir, e que estejam atentos e que vocês têm que captar tudo aquilo que está sendo dito para conseguirem gerir, porque a informação é muito importante, porque sem informação hoje não é possível nós descobrirmos o que é que nós temos. Então, por isso que nós estamos aqui para lançar esse SOS, de modo que cada um que tenha possivelmente esses sintomas vão ao centro do posto de saúde e fazer um teste simples de uma glicemia para ver se é ou não diabético. Doutora, mais uma vez obrigado. Gostaria que me dissesse por que é tão importante o diagnóstico precoce da diabetes? Não sei quem que é, a Sabina? O diagnóstico precoce da diabetes Sim. É absolutamente fundamental, sobretudo por um motivo. Porque um diagnóstico precoce permite que haja uma identificação e um tratamento mais precoce também da doença e que o doente possa, eventualmente, não evoluir tão rapidamente para as ditas complicações da diabetes. A diabetes caracteriza-se, como a doutora Teresa Sabino já referiu, por níveis elevados de açúcar no sangue, açúcar esse que pode deteriorar e provocar danos e lesões importantes nos nossos vasos sanguíneos.
Essas lesões podem contribuir para o aparecimento de outras doenças, nomeadamente lesões ao nível dos pés, nas extremidades, com o consequente aparecimento do pé diabético, que corresponde a lesões específicas ao nível dos membros inferiores, nos pés, que podem ter dificuldade de cicatrização, que podem ter um risco de infecção muito elevado e que podem levar posteriormente à amputação do pé ou do membro inferior, que é uma complicação muitíssimo grave e difícil de gerir. Outras complicações frequentes na diabetes que também decorrem destes danos que são aqui causados nos nossos vasos sanguíneos são, por exemplo, também a nefropatia diabética, que é uma doença renal provocada pela diabetes. O rim começa a filtrar de forma inadequada os fluidos, os nossos líquidos, e o doente começa a ter uma insuficiência renal, ou, por exemplo, também a retinopatia diabética, que é a doença ocular, a doença oftalmológica associada à diabetes e que pode levar, eventualmente, à cegueira de forma precoce. Portanto, um tratamento precoce, obviamente, também leva a que estes danos não sejam gerados, não sejam causados pelos níveis elevados de açúcar no sangue e que, assim, possam surgir o mais tardiamente possível na vida do doente ou que possam, eventualmente, não aparecer. Portanto, a prevenção e a identificação precoce são absolutamente essenciais. Sim, falou. Realmente nós, no país, temos as complicações das diabetes, como disse, uma retinopatia, que há muita gente que, pronto, nas consultas nós dizemos que o açúcar entupe, pronto, da forma mais que as pessoas possam entender os vasos que alimentam a visão e as pessoas ficam cegas para o resto da vida. Também falamos aqui também de hipertensão, a mesma coisa. Então, há doentes associados a hipertensos e diabéticos, então têm tido essas complicações, que é a insuficiência renal crónica, e que hoje nós temos muitos casos desses que hoje é difícil a questão da evacuação, porque temos muitos casos desses em Portugal. Então, as complicações de diabetes, isso é que nós temos aqui evitar essas complicações, porque elas causam danos e que a pessoa acaba mesmo por perder a vida, ainda numa idade que devia ainda estar disponível para prestar o serviço aos seus familiares, a coisa. Então, ela fica com lesão. Por isso é que é importante falar da diabetes, porque a diabetes é preciso, eu digo, é uma doença que nós temos sempre fazer sentinela, fazer uma pala e obedecer, porque ela exige da pessoa, ela é muito exigente e que muitas das pessoas não estão na altura de cumprir com essa exigência que a doença própria nos impõe. É necessário isso porque as lesões são quase, elas dizer, irreversíveis para nós. Nos outros países nós sabemos que é possível, os doentes ficam anos e anos à espera de um rim, por isso que nós estamos o país não está em condições em termos de evacuação, então temos que evitar aqueles que são doentes, que o que eu vejo também é que as pessoas apostam muito no medicamento, acham que o medicamento vai fazer milagre. Não, nós temos que ter uma melhor conduta e ter uma alimentação adequada, não exagerar no alimento, depois ir buscar os medicamentos que eles vão conseguir salvar. Nada, é mentira. Então, é preciso que as duas coisas sejam, tanto da parte nutricional e também a parte que é a parte medicamentosa. Não vai comer, encher o estômago com aquilo que não deve comer, e depois confiar nos medicamentos que eles também não vão fazer, porque ele depois vai dizer, você está a confiar em mim e eu não vou resolver o teu problema. Então, essa é a mensagem que eu deixo aos telespectadores, aqueles que sofrem da diabetes, porque é uma doença que a lesão é muito grave mesmo, e a necessidade de nós estarmos muito atentos e cumprir com as obrigações nossas, dever nosso de fazer as refeições adequadas, de quantas vezes o médico indica para ser feita,
que tipo de alimento nós devemos comer e que hora nós devemos comer, quantas vezes ao dia. Então, é muito importante que os doentes obedecem os conselhos médicos. Doutora, a diabetes pode ser prevenida? E como? Se é possível, como é que podemos fazer? Então, os nossos telespectadores querem ouvir em termos da prevenção e como prevenir a diabetes. A diabetes surge muitas vezes associada, tal e qual como a doutora Aleixo frisou, a maus hábitos alimentares e à presença de excesso de peso. A diabetes tipo 2 está muito associada à obesidade e nós, tratando ou prevenindo a obesidade, também vamos prevenir a diabetes. E como é que nós prevenimos a diabetes? Temos que ter uma alimentação cuidada, temos que evitar ao máximo, dentro os fritos, as gorduras, as grandes quantidades de alimentos. Há determinados alimentos que devem ser evitados, como os doces. Esses devem estar reservados só para dias de festa, sendo que os dias de festa não podem ser todos os dias, obviamente. O doente deve comer em pequenas quantidades, principalmente os carboidratos, tudo o que seja o arroz, o macarrão, a mata-bala, a mandioca, a banana-pão, a fruta-pão, são alimentos que aumentam muito o valor do açúcar no sangue e que, por isso, devem ser comidos em quantidades regradas. Em relação ao pão, muitas das vezes as pessoas não valorizam o pão, acham que o pão não influencia na diabetes porque é um alimento que não é doce, mas o pão é dos alimentos que mais influencia na elevação dos valores da diabetes e deve ser evitado ao máximo. Pode ser substituído sempre que houver possibilidade de outro cereal, por exemplo a aveia, que tem um impacto a nível da diabetes muito inferior. Depois, em relação à fruta madura, a fruta madura tem que ser comida também com muita moderação. A fruta madura, principalmente as frutas tropicais, têm uma concentração de açúcar muito elevada e, portanto, nós temos que ter muito cuidado na sua ingestão. Habitualmente, devem-se comer cerca de 2 peças de fruta por dia, desde que não sejam muito grandes, por exemplo, 2 maçãs, ou duas mangas pequeninas é o suficiente, portanto, tem que haver uma gestão apertada também da alimentação e é a forma que nós temos de prevenir a diabetes. Nós temos assistido mundialmente, como já a doutora Diana referiu e o doutor Aleixo referiu, nós temos assistido ao aumento da prevalência em todo o mundo da diabetes tipo 2, está muito associado a maus hábitos alimentares e à inatividade física. As pessoas cada vez mais estão mais sedentárias. Isso favorece ao aparecimento da obesidade e, simultaneamente, da diabetes e, portanto, nós temos que lutar contra esses 2 aspectos. A má alimentação, a inatividade física e, portanto, devemos, no fundo, promover estilos de vida saudáveis e, dessa forma, podemos prevenir a diabetes. Porque a prevenção da diabetes é o melhor tratamento que nós podemos fazer, ou seja, se nós conseguirmos travar o aparecimento da diabetes ou quando existe a diabetes, travar a evolução para as complicações que a doutora Diana Martins já esteve a referir, estamos a ganhar saúde e assim a diabetes está a surgir em idades cada vez mais jovens. Se nós há uns anos atrás assistíamos em idades mais velhas, atualmente as idades jovens estão a ter mais diabetes e isto deve-se à obesidade. E temos que travar essa epidemia que está a surgir. Falou e bem a doutora. Nós temos esse caso em São Tomé, a camada jovem, o estilo de vida que vem levando, a questão também do álcool está por detrás, o álcool, ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas, as gorduras trans também que são
usado, as margarinas, as evita, as plantas, esses são tipos dessas gorduras, porque nós temos um problema. Nós temos um problema porque a população, embora com fraco recurso financeiro que tem, mas não consegue fazer uma escolha em termos de priorizar o que é mais importante, mesmo com pouco que tem. Então, vai-se ver pela quantidade e não pela qualidade. Há muita gente que não usa, pelos diabéticos, eu digo, fazer peixe assado, cozido, grelhado, mais hortaliças, mais legumes e menos carboidrato, como disse. Mas, no fundo, a pessoa pergunta, mas como é que eu vou comer só uma ou duas bananas? Banana prata 4, sem pão 1,5, uma banana e meia para comer. Então, mais legumes cozidos, mais são hortaliças. Os frutos, neste preciso momento, nós temos a manga e dificilmente vê-se um doente diabético que vai comer uma manga ou duas mangas. Comem 10, 5 mangas e quer dizer que neste período, neste mês que é a manga, vamos ver para as pessoas que sofrem de diabetes, o nível da glicemia vai estar alta. E eu como já sei, já pergunto, comeste quantas mangas? E eles dizem, porque comi tantas mangas. Então, é a manga aí que vai aumentar, é porque, pronto, aquilo vai puxando, sei, o açúcar, as pessoas querem comer. Ele não quer comer só uma, quer comer 5, 6, 7, e diz mesmo, eu comi 5, 6, 7, e não quer, não se sentem saciados. Então, vai aumentando. Mesmo aqueles que têm alguma noção do que é a doença, porque os outros não têm noção daquilo que é a doença. Então, é isso que nós queremos levar às pessoas, é como fazer uma alimentação, mesmo pobrezinha, o que é que as pessoas devem dar. Falou-se de pão, sim, muita gente usa o pão. Por vezes eu aconselho torar o pão, para diminuir, torar o pão, já vem ajudar um pouco. A outra coisa, o produto aqui, esparguete, muita gente gosta, mesmo aqueles que não são diabéticos, eu por vezes digo, não, vocês estão já no caminho para vir ser uma pessoa diabética, gosta muito do esparguete. Algo que faz também aumentar a mandioca, aumenta muito o açúcar, então por isso mesmo é que são esses ensinamentos que nós devemos levar à população, de modo que eles estejam atentos para problemas, porque, como disse cá, é um problema nutricional. Então tem que haver esse equilíbrio. O hábito que as pessoas têm é sempre de comer muito, não é necessário muito, o organismo não precisa de muito, o organismo precisa de uma fatia. Não, come em quantidade, é o pratão. E para o diabetes não gosta muito disso porque vai aumentar. Também não comendo vai aumentar. É preciso fazer aquilo dosificadamente, várias vezes ao dia, comendo em pouca quantidade e cumprindo com esses requisitos. Eu acho que o paciente pode muito bem controlar a sua diabetes. Então, como se trata a diabetes? Como é que ela é tratada? Doutora Diana. Agradeço a questão. O tratamento da diabetes baseia-se em 3 pilares principais. Gostaria aqui de destacar o papel importante da alimentação, uma alimentação saudável, como já falámos anteriormente, como também a doutora Aleixo referiu agora mesmo. Uma alimentação equilibrada com um baixo conteúdo de hidratos de carbono é aqui absolutamente essencial para que o doente se mantenha bem controlado. Por outro lado, a atividade física, para que haja um gasto de energia suficiente, para que não haja aumento de peso, é também muitíssimo importante. Qualquer exercício pode ser realizado, dançar, caminhar, correr, qualquer tipo de atividade física que o doente prefira. Aliás, há estudos que demonstram que caminhadas de apenas 30 minutos por dia podem ser suficientes para atrasar de forma importante o aparecimento da diabetes em vários anos, sobretudo em pessoas que já têm predisposição pessoal ou familiar para poderem vir a ter a doença. E, por fim, para além destas medidas de estilo de vida, a terapêutica
com medicamentos. No caso da diabetes tipo 1, o tratamento vai passar apenas pela utilização de insulina, porque estes doentes são doentes que não têm produção de insulina e precisam de fazer esta reposição, este tratamento de forma definitiva. Os doentes com diabetes tipo 2, que é a diabetes mais prevalente na população, que aparece sobretudo em pessoas já na idade adulta, pode ser tratada para além das medidas de estilo de vida, ou seja, para além das medidas nutricionais, dos cuidados alimentares e do exercício, podem também requerer tratamento com medicamentos, que podem ser em comprimidos ou também com insulina, ou ambos os tipos de tratamento. Aqui o importante é tentar seguir de forma consciente e mantida o tratamento que foi definido pelo médico, porque um tratamento contínuo ajuda a que o doente não tenha descompensações tão frequentes, que não volte a ter níveis francamente elevados de açúcar no sangue, e isso naturalmente que também ajuda a evitar o aparecimento de complicações. Portanto, uma identificação precoce da doença, a utilização de medidas preventivas e também um tratamento que seja contínuo e também uma avaliação contínua pelo seu médico são aqui essenciais para que mantenha um bom controle e para que possa viver bem com a sua diabetes. Sim, são esses conselhos, a necessidade de que realmente cada um, uma pessoa, cada um cidadão que tenha ou que possa vir a ter diabetes, porque hoje o que nós registramos é uma alimentação que mudou bastante. A mudança da alimentação não vem ajudar a população, pelo contrário, tem trazido graves problemas para a saúde pública e com surgimento, ou seja, aumento do número de casos de diabetes em São Tomé e Príncipe e no mundo em geral. Quer dizer que em cada ano prevê-se o aumento mundial de diabetes, porque hoje a população mundial aumentou, há pouca gente a produzir. Nós, aqui a nível do país, há pouca gente que produz, há poucos que produzem, e que os produtos nacionais são muito caros em relação aos produtos importados. Então as pessoas preferem para esses produtos conservados, aqueles produtos que nós sabemos que têm conservante, é fácil, mesmo em termos de frangos, já não vemos o frango, são aqueles frangos congelados que contêm, já sabemos, para chegar cá, ele foi abatido há não sei quanto tempo, conservado ao frio e provavelmente com algum produto. Tudo isso tem o seu efeito negativo. Nós temos outros legumes, ou seja, as proteínas vegetais que vêm enlatadas, também que não ajudam bastante. Temos o feijão, o grão de bico, que vem tudo isso enlatado. Temos também os chouriços, que é de carne vermelha. Há muita gente com alguns números, como por exemplo o ácido úrico, o taço, não sei o que, muito elevado. Então, temos uma série de questões a nível da alimentação e que tudo é feito hoje de uma forma rápida. As pessoas já não têm tempo para cozinhar. Bom, nós somos essas duas ilhas e com o potencial de fazer uma boa alimentação. Eu não digo, por exemplo, na Europa agora está frio, começa inverno. Há países que neva, que nem não se vê a terra. Tem-se fazer a colheita no verão. Mas não, nós temos 12 meses com a verdura e com um potencial para a agricultura. E que, comendo estes produtos, nós temos aí o mar, o peixe é fresco, não é um peixe congelado. Então, por que a presença assim de tantos casos de diabetes? Provavelmente é o estilo de vida, né? É o estilo de vida. A questão hoje, pronto, não há energia, não há aquilo, isso também contribui ao stress, à forma como as pessoas vivem, à falta de emprego. Então, há uma série de fatores. A família que está, ela própria, desarticulada, a questão da família também tem a ver
porque a paz social que nós vimos que em certos momentos sentimos é perturbado, então tudo isso cria o quê? Um constrangimento a nível dos hormonas internos, faz com que também ajuda na proliferação, ou seja, o surgimento de diabetes em termos talvez em cascata, muita gente com diabetes, pessoas com idade ainda nova, como disse cá, cada vez aproximando para pessoas mais novas, devido a esse estilo de vida, este comer e beber que as pessoas adotaram, tem sacrificado bastante e que o sistema de saúde não está em condições de dar-os a resposta, porque cada dia que passa há um caso novo que vem aparecendo. Depois, outra coisa, o mais complicado são os pés diabetes, e que as pessoas nem notam que é diabetes, aparece uma borbulha, depois aqui aquilo começa, tipo numa celulite, e aí nos dedos, então quando se vai ver, é a pessoa testando, é diabetes, e que o resultado final é amputar, provavelmente, este membro. Então, é isso que nós deparamos, que vai aumentando números de casos, porque a pessoa anda com um chinelozinho, ele apanha só um pequeno trauma, aquilo já é suficiente para complicar a situação deste mesmo paciente. Doutoras, esta semana que vocês cá estão, viram, eu acho que não é pela primeira vez que vêm, têm vindo, o ponto da situação fizeram, o que é que deixam de concreto para esta população que precisa muito da literacia em termos de saúde, ou seja, conhecimento sobre as questões da doença. Isto é que falta muita gente, embora hoje, com meios de comunicação, hoje temos a internet, o telemóvel, onde podemos fazer busca, mas não é isso que muita gente procura. As pessoas não estão preocupadas muito com o seu estado de saúde. A primeira coisa é a saúde, porque sem saúde não é possível a nossa existência. Ela é cara, em termos de nós, quando a pessoa estiver doente, gasta-se mais. Por isso mesmo, cada um tem que estar alerta a alguns sinais e sintomas que podem aparecer no seu corpo e não hesitar. Não hesitem e procurem. Aqui as pessoas têm acesso. Posso dizer, em cada distrito há postos, há centros de saúde. É preciso que a pessoa vá. É um teste simples que é feito para saber se é ou não diabetes, de acordo com os sintomas. Há muitos que aparecem, dizem ou parece que isto é parecido diabetes, mas fazem um teste, porque são pessoas que oriundas da família que sofre de diabetes. Alguns estão atentos, mas outros provavelmente só ouviram falar o que é de diabetes, mas não estão preocupados um dia em fazer um rastreio, um teste para saber em que estado ela está, se apareceu ou não, ou seja, se elevou ou não o nível do açúcar no sangue. O que é que deixam para essa população que precisa de conhecimento? Que tipo de conhecimento eles precisam? Aqui nós falamos, podemos mais novamente, é repetir, nós não vamos deixar de repetir aquilo que devemos conhecer, devemos saber para realmente ter um diagnóstico precoce da diabetes. Por favor. Muito obrigada pela questão. É fundamental nós pormos pontos da situação, fazermos os alertas para que efetivamente a diabetes seja diagnosticada mais precocemente. Eu e a doutora Diana temos tido o privilégio de participar num projeto denominado de Saúde para Todos. É um projeto desenvolvido pelo Instituto Marquês de Valflor, em parceria com a Cooperação Portuguesa. O objetivo da missão de endocrinologia, que tem sido desenvolvida desde novembro de 2022, é chegar a toda a população e dar-lhe o conhecimento sobre a doença, sobre doenças crónicas como a diabetes, e também fazemos de outras patologias endócrinas, nomeadamente a tiroide, mas essencialmente na diabetes, porque a diabetes, efetivamente, a diabetes mais prevalente é a diabetes tipo 2, como nós já fizemos referência, é uma diabetes que está associada a um estilo de vida
incorreto, há inatividade física, há má alimentação. É essencial que as pessoas tenham estilos de vida mais saudáveis. É possível fazer uma alimentação cuidada, com poucos recursos. Como o Dr. Aleixo referiu, o país tem facilidade no cultivo dos alimentos saudáveis e nós não nos devemos orientar por modas. Eu sei que os mais jovens acabam por estar mais aliciados por alimentos que são de mais fácil consumo, que se calhar terão uns sabores diferentes, mas esses alimentos vão trazer dissabores depois ao longo da vida. É, portanto, importantíssimo que nós não tenhamos, que desenvolvamos atividade física diária e depois estarmos atentos aos sinais de alerta que nos devem fazer pensar na presença da diabetes. Nós não falamos, no caso das crianças pequenas, que na diabetes tipo 1, apesar de ser uma diabetes não tão prevalente como a diabetes tipo 2, é uma diabetes grave, principalmente nas crianças, é preciso estar alerta. Uma criança que ande mais sonolenta, mais cansada, que ande a urinar muito, que ande mais prostrada, que começa a ficar com sinais de desidratação, com os olhos encovados, é uma criança que está a perder peso de uma forma muito intensa, rapidamente, sem perceber porquê. É uma criança que deve ser levada a um centro de saúde com muita rapidez. Porque essa criança provavelmente poderá ter uma diabetes tipo 1, que é uma condição gravíssima. Nos diabéticos tipo 1, a insulina, a falta de insulina é total, o corpo não produz insulina e, portanto, estas pessoas, se não têm insulina, se não fazem insulina, elas acabam por falecer em poucos dias. E, portanto, uma criança que se apresente prostrada, com aspecto sonolento, macerado, desidratada, deve ser levada aos cuidados de saúde, a um centro de saúde, ao posto de saúde, para fazer o possível diagnóstico de diabetes, principalmente se estiver a emagrecer muito rapidamente. Em relação ao adulto, se é um adulto que tem obesidade, que tem familiares com diabetes, portanto, que tem maior risco de desenvolver diabetes, deverá estar atento a estes sinais. Há excesso de urina, portanto, urinar muito, o facto de ter muita sede, porque urinou muito, o facto de ter muito cansaço, o facto também de poder estar a perder peso sem perceber porquê. Era uma pessoa com excesso de peso e de repente começa a perder peso e não percebe porquê, até porque tem mais fome, que não cicatriza com facilidade uma ferida, que tem muitas infecções. É outra pessoa que deve recorrer aos cuidados de saúde para ser diagnosticado. E depois, como a doutora Diana disse, fazer um seguimento regular, de acordo com as indicações do médico. A diabetes é uma doença crónica, não é uma doença que passa, portanto é uma doença que implica cuidados diários no seu tratamento. Cuidados com a alimentação, com a atividade física e no cumprimento da medicação, que deverá ser feita de forma continuada, porque sempre que suspende uma medicação, obviamente que a diabetes não está a ser tratada e pode desenvolver complicações graves, como a cegueira, a doença renal, necessitando de hemodiálise, que é uma situação gravíssima, e, portanto, o pé diabético, que é responsável, é a principal causa de amputação não traumática do membro inferior na população adulta e, portanto, nós temos o dever, como disse o Dr. Aleixo, não são só os médicos, não são só os enfermeiros, não são só todos os outros profissionais de saúde, cada um de nós tem o dever de fazer pela sua saúde, de estar alerta dos sinais para fazer um diagnóstico o mais precoce possível e de fazer um seguimento adequado e regular da sua diabetes. Sim, doutora, você que está lá em casa, os pais encarregados de educação, que têm o hábito de dar às crianças o sumo, a palhinha, criança no jardim pré-escolar, levando cada dia aqueles sumos com muito conteúdo, seja
muita quantidade de açúcar. Isso quer dizer que você já começa a implantar a diabetes dentro da criança. E depois vem e diz que a criança não come. Claro que a criança, quando faz uma alimentação, ela não come porque ela vem usando o açúcar, vai comendo os pof-pof, comendo aqueles doces. A criança tem acesso a doce nesse país. A criança consegue contornar os pais cumprem os caprichos das crianças, em que você esteja atento, porque se amanhã o teu filho estiver doente, se ele vier futuramente ser um diabético, a culpa é tua. A culpa é sua, a culpa é tua, porque você andou a alimentar com esses sumos que vêm, com muita quantidade de açúcar. Eu não vi isto, só agora estou vendo, e que a criança consegue manipular os pais. Eu tenho que levar palhinhas são os pequenos sumos que vêm na caixinha e coisa, então aquilo é prioritário. É prioritário. Então se fazia um chazinho e coisa para fazer, não. São os pais que vêm e depois diz que o filho não gosta disso, o filho não gosta. Não. São os pais encarregados que o têm que tomar conta, porque eu vejo muitas crianças, doutora, com problemas de cárie dentária, tem muitos, porque eles têm acesso muito àqueles doces. E quando vê o estrangeiro, começam já a imitar, branco, doce, 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 doce. Então, já sabem que vão lhes dar, ofertar doce, e eles têm dinheiro na mão e vão comprar esses mesmos doces. Então, quer dizer que nós estamos a fazer uma incubação, estamos a preparar uma bomba no sentido lento, para que amanhã essas mesmas crianças possam vir a ter a diabetes, porque é demais. São pacotes de bolachas, podem comer 2, 3 pacotes, choram, então os pais continuam a dar, não sabem qual é o perigo, cumprindo porque querem fazer essa chantagem dos meninos. Os meninos não têm limite, então não venham chorar, que amanhã também o sistema de saúde não vai conseguir dizer que inverter a situação. É você que está lá em casa. Cada um é responsável pelos seus atos, cada um é responsável pela sua saúde. Costumo sempre dizer nesta plateia, o dever do médico é cuidar dos doentes. A saúde, cada um de nós tem que cuidar da sua saúde. Eu terei que cuidar da minha saúde, as doutoras estão aqui, terão que cuidar da saúde delas. Então, cada uma pessoa, cada um cidadão, preocupa-se com a sua saúde, e quando estiver doente, é o trabalho médico preocupar com a doença. Porque se eu falhar, terei que pagar por a falha minha. Então, se tenho conhecimento, eu não poderei falhar. Então, é a mínima falha possível, mas o melhor é evitar. Então, vamos evitar daqueles hábitos que nós temos, hábitos maus, conhecidos por todos nós, porque estamos dependendo, é necessária muita quantidade, não é questão de quantidade, é questão de um pouco do produto, um pouco, e nas horas certas que o organismo exige para nós comermos. Evita álcool, porque outro problema é a questão de álcool que nós temos. Há muita quantidade de gente a ingerir bebidas alcoólicas. Isso também tem a ver, como endocrinologista, pode dizer qual é o desbalanço que o álcool também produz. Tem o seu efeito no pâncreas e, consecutivamente, o surgimento da diabetes e aquela porção de alimentos com grande quantidade de carboidratos. Pratão de arroz, comem muito arroz. Hoje as pessoas comem menos banana, as pessoas comem, mas jovens hoje só estão virados para arroz e peixe frito, e que isso não vai levar para parte nenhuma. Quer dizer que nós estamos a preparar o país para ser um país em prêmio da diabetes, porque há muita gente, aquilo que vem usando, a alimentação que vem usando, quer dizer que ele está mesmo a preparar o seu pâncreas para ver se amanhã será diabetes ou não. Então, é essa atenção que eu chamo, porque eu estou sempre vendo como é que as pessoas vivem. Então, aquilo não tem paragem, não tem limite. Então, vamos criar limite dentro de nós, gostar de nós, gostar da nossa saúde, porque a saúde é cara. Toda a gente conhece como é que está o sistema, falta disso, falta daquilo, porque o país não tem recursos suficientes para dar resposta às exigências. Então,
vamos a prevenir. A melhor coisa é prevenção. Vamos a prevenir, não deixar que o mal venha tocar em nós, que o mal venha nos abraçar. Então, temos que estar atentos, preocupar com a nossa saúde, preocupar com toda a poeira possível que vem em nossa direção. Nós não sabemos se ela vem por mal ou vem por bem, então temos que estar atento com a nossa saúde em todos os cantos, desde a cabeça até a ponta dos dedos dos nossos pés, estar onde nós pisamos, o que é que nós pisamos, especialmente os doentes de diabetes, porque uma pulgazinha já constitui uma questão para a perna ser amputada. Uma matacanhazinha só já é um ponto de entrada para a pessoa perder o membro inferior. Então, são esses conselhos que eu tenho sempre deixado cá na televisão, e que não vou parar de estar a repetir a mesma coisa, porque tenho que fazer o trabalho daquilo que o provérbio português diz, a passagem, água mole na pedra dura, bate até que fura. Então, estamos aqui para levar a mensagem para vocês estarem atentos. Se é falta de conhecimento, vamos levar algum conhecimento, vocês estejam atentos e seguir os conselhos que nós estamos aqui a direcionar para vocês que têm filho, principalmente as crianças, e que os pais encarregados de educação cuidem, não cedem muito aquilo que a criança, porque toda criança tem aquele hábito de ir para coisas doces, que cria-se um mau hábito dentro do organismo, e que aqui há pessoas que estão com o organismo já predispostos para vir evoluir para uma diabetes. Então, não é isso que nós queremos. Queremos um país, uma população sã, como eu disse, temos todas as condições, pelo menos o mínimo, para que não sejamos um país que está carregado de doenças crónicas não transmissíveis. Há possibilidade disso, mas para isso é preciso que tenhamos algum conhecimento sobre a matéria. Por isso, eu gostaria que a Diana fizesse também um aconselhamento à população nossa, daquilo que viu, daquilo que eu falei, daquilo que vocês falaram. Vamos sempre, mesmo que seja repetido 50 vezes, água mole na pedra dura, bate até que fura. Então, vamos batendo até que nós consigamos ter um bom resultado. Este meio está aqui disponível. Nas outras missões, quando vierem, então há essa disponibilidade, podem contactar, está aqui para nós fazermos em direto em relação à diabetes. Diana, faz favor. Aqui, em termos de medidas principais, gostaria aqui de frisar mais uma vez a questão da educação, da compreensão sobre em que é que consiste a diabetes, e acho que estes são conceitos que faz sentido começarem a ser transmitidos desde tenra idade, desde a infância. Acho que seria aqui também prioritário tentarmos introduzir esses conceitos nas escolas. É muito importante que as crianças desde cedo percebam em que é que consiste, o que é esta doença e o que é que o seu aparecimento pode condicionar. Até porque nas escolas podemos ter aqui uma boa via para que as crianças consigam também nos seus pais transmitir alguns conhecimentos e também identificar nas pessoas adultas da família mais precocemente os sinais associados à diabetes, como já falámos hoje, nomeadamente a questão de urinar muito, beber muita água, ter um apetite bastante mais aumentado em relação ao habitual. Portanto, aqui intervir no setor das escolas, da educação, eu penso que será aqui uma medida fundamental. Estimular também a população a evitar períodos grandes de sedentarismo. Por exemplo, eu noto que as pessoas estão muitas vezes paradas a vender os seus produtos nas lojas, que não têm grande mobilidade. Este é um dos problemas que tem levado cada vez mais na nossa sociedade a um aumento do sedentarismo e ao aumento de peso que promovem o aparecimento da diabetes. Portanto, tentar reservar sempre um período do dia para fazer um pequeno período de exercício, caminhar de forma mais ativa, dançar, nem que seja em casa, acaba por ajudar-nos aqui a ter um gasto mais eficiente daquilo que nós consumimos, do ponto de vista alimentar, e evitar a acumulação também do açúcar no sangue.
E também frisar aqui a importância de manter consultas regulares com o seu médico, manter a medicação que foi prescrita da forma mais regular possível, evitar paragens de tratamentos por conta própria, porque isso acaba por ter aqui efeitos também nefastos em termos do tratamento, que acaba por não ser regular. Qualquer momento em que um doente pare a sua medicação, e sendo esta uma doença crónica, pode levar aqui logo imediatamente a um aumento dos níveis de açúcar no sangue, que vão provocar aquelas lesões que já falámos ao nível dos vasos. Basta um dia sem tratamento para o doente ficar descompensado e haverem aqui danos nos vasos sanguíneos, nos nervos periféricos, e isso contribuir aqui para um aparecimento mais precoce das complicações da diabetes. Portanto, acho que estas 3 medidas, a educação, a sensibilização em idades ainda precoces, em crianças, aqui também a sensibilização para um estilo de vida mais ativo e a promoção de um tratamento frequente, regular, com acompanhamento médico também regular, são aqui muitíssimo importantes para ter uma boa gestão da doença. Obrigado, Diana. São esses conselhos que a equipa deixa. Então, você que está lá em casa, os nossos telespectadores, aqueles que nos seguem, eu acho que o programa irá vai-se fazer a reposição deste debate em direto. Terão oportunidades de ver mais vezes, ouvirem os conselhos que foram deixados. Estamos aqui para deixar sempre conselhos, então não fazem do ouvido do mercador, vai-se ouvindo, estejam atentos, principalmente os homens que não gostam de ir às consultas. Há muitos que fazem medicação, não sei com que orientações que têm, que aproximem, porque diabetes deixa lesões graves no nosso sistema, própria saúde da pessoa, e com gastos enormes, que nós sabemos que, como a diabetes, os olhos, a pessoa deixa de ver, uma retinopatia, o problema de rim, o rim deixa de funcionar, e a pessoa fica aí com uma lesão, como eu disse. Há muitos casos disso que nós não conseguimos fazer a evacuação, porque hoje Portugal também tem os seus problemas, há muitos pacientes lá, então vamos de uma forma muito sábia, de uma forma precoce, ver se você tem aqueles sinais que nós falamos. Então é preciso que você vá, procure um pessoal de saúde, procure aquilo que você achar o posto, o centro de saúde mais perto, e faça a sua consulta, faça a análise e tenha a sua diabetes sob controle, porque é disso que nós queremos. Queremos inverter a situação, ter menor número de casos, e aqueles casos que nós temos, que eles devem estar sob controle. Então, é esse o objetivo, de modo a evitar as complicações da doença. Falamos aqui que é uma doença crônica, ela só depende do paciente para mantê-la estável, e porque isso depois vai reinar por todo o resto da vida. Então, quem quer viver, quem sabe que tem algo ainda para dar, para ver algum contributo, então cuide de si, é preciso, e não deixe que as coisas vão devagando, porque fica tarde. Então, é esse conselho que nós deixamos, e esperemos que aqueles que estiveram atentos, aqueles que têm energia, os que não têm, vão ouvir a reposição. Então, é isso que nós trouxemos para levar aos telespectadores, porque a situação é grave, números de casos aumentando, e quase que nós não conseguimos dar respostas àqueles casos que nós temos. Por vezes, há falha de medicamento, se há o downhill, não há metformina, por vezes há insulina, e que às vezes pode não haver, que nós sabemos que nós não fabricamos, por isso é outra coisa. Se não fabricamos, então temos que estar mais vigilantes e preocupar
mais com a nossa saúde. A saúde, ela vale muito quando nós preocupamos com ela, porque a doença é pior, nós não temos meios, recursos financeiros para cuidar, tratar da doença, e nem o Estado consegue dar resposta à vazão a todas as situações que nós temos a nível do país, a nível da saúde, porque são coisas, são tantas, e que, mas eu digo, o dedo está apontado para cada um de nós. O dedo, a seta, está dirigida para cada um cidadão. Cada um cidadão deve estar preocupado consigo, preocupado com a sua família, preocupado com o seu estado de saúde. Então, é essa a mensagem, porque não fazemos milagre, ninguém consegue fazer milagre, só Deus é que faz milagre. Então, cada um deve ser milagroso e cuidar da sua saúde. É esse apelo que eu deixo. Não hesitem. Você tem um posto, você tem um centro, uma consulta aqui, não se faz marcação de consulta até dentro de 30 dias. Vai, consegue-se fazer marcação e pedir que seja feita a sua análise para ver qual é o seu estado em termos de diabetes, se o açúcar está alto ou não. Esses conselhos vamos sempre deixar, enquanto houver oportunidade na TVS, vamos lançar esse apelo para cada um estar atento, porque a diabetes é doença crônica e traz problemas para a saúde para aqueles que são portadores da diabetes. Obrigado a todos os telespectadores e desejo uma boa noite a todos e que na próxima estaremos juntos. Obrigado.